Agora essa chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este realizado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E a gente sempre gosta de avisar no início aquelas pessoas que nos assistem através do canal do YouTube, né? Que aquelas que desejarem, esse estudo ele é apresentado ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E as pessoas que quiserem podem entrar no nosso site. Lá tem todo o caminho para se inscreverem e assim receber o link para ter acesso ao estudo ao vivo. No nosso site também vocês encontrarão outros estudos, estudos da Revista Espírita e os estudos também gravados, a playlist de todos os estudos anteriores. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos ao estudo 31 de 2024. E neste estudo, nós estamos dando continuidade aí à parte segunda do capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, nós estamos ali naquele item que fala sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores, né? Familiares ou simpáticos. É interessante a importância que os amigos espirituais dão a esse tema, né? Que vocês já perceberam que é um estudo que nós fizemos já, um estudo anterior, e este, quer dizer, dois estudos, né? Um item que os espíritos e Kardec aí dedicaram bastante tempo, que é de extrema importância para nós, né? Quando a gente fala aí dos espíritos protetores, dos anjos da guarda. Estou dando continuidade ao estudo. No estudo anterior, nós teve até a explanação de Santo Agostinho, né? Comentando, os espíritos comentando, Kardec no comentário também falou bastante sobre essas questões dos anjos protetores, né, dos anjos da guarda, o nome que a gente quer dar, ele deixa bem claro isso. E na questão 496, dando continuidade, Kardec faz uma pergunta. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe o mal? Interessante, né? A resposta. Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam lugar. Costumais, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só sofreis por culpa vós. (497) Olha o espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação do bom. Mas, se quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures, uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. É porque a gente sempre tem essa, vamos dizer assim, presunção, assim, acreditar que o espírito protetor faz tudo que não protege. Não é bem assim, né? Ele faz dentro do limite, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo, assim, do pai com o filho, né? Então, aquele pai que quer proteger o filho de todas as coisas, não deixar o filho se andar sozinho, ele não está protegendo o filho, pelo contrário, ele está inibindo que o filho consiga aprender e progredir, né? Ele está ali para auxiliá-lo e tal, mas ele tem que deixar, né, o seu filho, e é assim que funciona, para que ele também possa adquirir as suas próprias experiências e aprender, né? Seus erros, seus equívocos. Então, os espíritos não estão ali para ficar ali a nossa mercê, nos protegendo, nos livrando de tudo que a gente faz, né? De errado. Ó, 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que o espírito protetor deixa o seu protegido
se transir na vida? Interessante, né? Porque, pô, mas será que não, né? Olha a resposta. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai ser protegido, mais instruído e perfeito. Assiste sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que ele inspira. Porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de eles não opor desejos. Bem naquela língua que eu estava falando, né? Então, tem que deixar, às vezes, né? Aprenda um pouquinho as lições também, né? Senão não teria sentido nenhum, né? 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá algumas circunstâncias em que, sem abandoná-lo, ele perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário ser protegido. 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por adiante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para qual o momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. 501. Por que é oculta a ação dos espíritos dos espíritos sobre a nossa existência? É porque quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não daríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente a sua. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança, a que não consente que ande sozinho. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesse responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos lhe brada, advertindo do perigo. 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê o bem, quando vê bem sucedidos os seus esforços, e que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um perceptor, para um preceptor, os bons êxitos do seu educando, né? E Kardec vai perguntar: é responsável pelo mau resultado do seu esforço? Não, porque fez o que de si dependia. Sofre, 503, sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante aos avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compungem-no os erros do seu protegido a quem lastima.
Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Esse quatro. Poderemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Olha que pergunta interessante, né? E a resposta também. Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que o Espírito só há o que conheceis? Alguém quer fazer um comentário? Ah, como então podemos invocar se o não conhecemos? Dá-lhe o nome que quiserdes, o de Espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ou ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Parece que tem alguém com o microfone aberto. Essa gentileza, se tiver, ou se quiser fazer um comentário, não tem problema. Acho que agora sim. Achei interessante esse item A, né? Quando o Kardec pergunta aqui, né, sobre o nome. E ele deixa bem claro: ó, dai o nome que quiserdes, é Espírito Superior que vos inspire simpatia ou veneração. Então, o Espírito, aqui ele vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então, para ele não importa, importa aquilo que você gosta, que você acha. Então, por isso que muitas pessoas dizem: ah, meu Espírito Preto Velho, o nome de um santo, né? Santo não sei o quê. Quer dizer que aquele espírito que ele gosta, que ele tem simpatia, ele dá esse nome e tudo bem, né? Aqui é bem interessante, né? 505, que ele vai dando continuidade, quer ver? Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das propriedades que tiveram esses nomes? Interessante. Não. Muitas vezes o que os dão são espíritos simpáticos, aos que tais nomes usaram na terra. E ao mando desse responde ao vosso chamamento. Fazei questão de nomes? Eles tomem um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar outro, porque respondeis como por vós mesmo, obra em vosso nome? Quer dizer, se você gosta lá do santo não sei o quê, Santo Antônio, São João, São Pedro, o nome... Ele vai para ele falar que o nome é esse porque você gosta, você tem fé, você acredita, né? Então ele usa esse nome, né? 506. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? De certo, então é raro que tenhais conhecido antes de encarnar. 507. Pertence todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor do seu filho? Bem interessante também, né? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. 508. Os espíritos que se acham em boas condições ao deixar a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Também interessante, né? Aí você desencarnou, aí você deixou aqui conhecidos, pessoas que você ama, seja em qual grau que for, né? Ele pergunta se pode. Olha,
A resposta, mais ou menos restrita, é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto os espíritos protetores de homens muito adiantados? Resposta. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim de que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda a relação com o espírito, com a do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, protetor de outro, que vos seja inferior. E os progressos que se realize com auxílio que lhe dispensardes contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e seu grau de elevação que já chegou. Para mim, isso aí são coisas bem lógicas, né? Que a gente vê aqui no mundo terreno. Você não vai colocar um professor de física quântica lá, sei lá, do nível mais elevado, aí, né, para dar aula para criancinha de creche, primeiro e segundo ano. Um exemplo bem chulo, mas é bem por aí mesmo, né? Aquela professor que está ali não exige tantos aqueles conhecimentos que tem que ter outro que vai, vamos dizer assim, proteger e auxiliar outra pessoa que já está muito mais adiantada, né? Muito mais nível intelectual e moral. Faz bem sentido isso. 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, faz pedindo no instante de despedimento a um espírito simpático que assista nessa missão. Ademais, os espíritos não aceitam missões ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado, mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito. Isso é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros que eles estão acima, de tal sorte que se por qualquer circunstância um vem faltar, outro lhe supre a falta. 511. A cada indivíduo achar-se aligado, além do espírito protetor, o mau espírito, com o fim de impedi-lo ao erro e de proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? É interessante, né? Esse termo que a gente usa aqui no mundo terreno, né? Que existe dois anjinhos lá, um do mal e do bem, né? A gente, ao lado que você escolhe, né? É bem nesse termo que é a resposta. Entendeu? Mas olha a resposta. Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando lhe depara ocasião. Sempre, porém, que um deles liga ao indivíduo, falou por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então a luta entre o bom e o mal, vencendo aquele porque o homem se deixa influenciar. Essas respostas aí que é bem popular, né? Essa briga entre o bem e o mal é bem por aí mesmo. Né? Vence aquele que se alimentar, né? Vence aquele, vencendo aquele porque o homem se deixa influenciar. Né? Por aí mesmo. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados, que com eles empatizam, que lhe dedicam afeto.
e por ele se interessam, como também tem junto desse outros que o assistem ao mal. É tudo uma questão de sintonia, né? 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Não raro desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes são apenas traídos pela identidade de pensamentos e sentimentos. E assim, para o bem como para o mal. Ah, parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus. Não? Sim, qualquer que seja o caráter, o homem sempre encontra espíritos que com eles simpatizam. Até tem aquele ditadinho popular, né? Diga com quem andas, que eu direis quem é, né? Eu até vou colocar um pouquinho diferente, né? Eu penso assim, digas o que pensa, que daí eu direi com quem está com você, né? Porque onde que está a sintonia? Não é com quem você anda, né? O que você está pensando, né? Tem além que os espíritos que acompanham. 514. Os espíritos familiares são os mesmos que chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dai os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, aí ele fala aqui que nós temos, cada um tem um espírito que protetor nosso, individual, mas aí tem aqueles espíritos que nos simpatizam conosco, né, que nos acompanham, que gostam, que a gente falou de simpatia ali, e que gostam daquela família, então ele está ali, é que ele fala, é, ajudando e intuindo ali, mas ele não é o espírito protetor mesmo, então está ali por simpatia, né? Aí o Kardec comenta sobre essa questão. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda, ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Ó, aí ele vai fazer aquela conotação que eu estava comentando. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de eles seres úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados, e ao mesmo tanto levianos. Ocupa-se de boa mente com as particularidades da vida íntima, e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Isso aqui é interessante, aqui fazendo um adendo, assim, que a gente já trabalha no grupo mediúnico, né, há tempo, então a gente, às vezes, no grupo mediúnico, quando nós lemos o nome do encarnado, que nós trabalhamos com o grupo de desobsessão, e às vezes tem um espírito lá que está lá, que ele fala que é um espírito bom, não é um espírito ruim, mas um pouco leviano, um pouco adiantado, e às vezes ele quer ajudar e fica ali atrapalhando. Ele tem toda a intenção, não é por maldade, é aquela história aqui do pai, às vezes a mãe e o filho, que quer proteger da maneira que acaba prejudicando, né? E aí, às vezes, nós temos que convencê-lo a ele a juntar um grupo até do protetor dele, ou dos amigos espirituais, para ser orientado, porque às vezes ele pensa que quer ajudar, que não gosta tanto daquela pessoa lá, e às vezes está prejudicando, né? Aquela pessoa, aquela família, ficando perto, que às vezes a pessoa se, fica desarmonizada por causa disso. E olha aqui que ele continua aqui, ó. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gosto e sentimento, tanto para o bem como para o mal.
De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito, perverso, que seria o homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio, e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de cerrar os ouvidos. Quinhentos e quinze. O que se há de pensar dessas pessoas que ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-la. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Ah, por que Deus permite? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito. 516. Poderiam os nossos bom e mau gênio encarnar a fim de mais de perto nos acompanhar na vida? Ah, sim, isso. Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados, que eles são sim. 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho da raça. 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Resposta. Os espíritos preferem estar no meio dos que lhes se assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de ser ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades, os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como a dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nele o sentimento do bem, como outros ne podem soprar as paixões. Você. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. 520. Os espíritos protetores
das coletividades são de natureza mais elevada do que os que ligam aos indivíduos? Resposta bem curtinha, mas bem direta, né? Tudo é relativo ao grau de adensamento, quer se tratar de coletividades, quer de indivíduo. Eu também, para mim, eu tenho muito lógico isso, porque você pega uma coletividade, por exemplo, aborígene, ela bem primitiva. É claro que você não vai ter um espírito mais elevado. Agora, se você pegar já uma comunidade aí, já né, dos indivíduos mais evoluídos, colocados, você tem que ter um espírito mais evoluído. Né? Para mim fica bem claro isso, a relatividade dessas questões. 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que o invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer o que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. E o Kardec comenta sobre essa questão. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses lares e penates simbolizam espíritos protetores da família. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm seus patronos, que mais não são do que os espíritos superiores, sobre várias designações. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que eles votam simpatias está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos assistidos e influenciados, de acordo com a natureza do sentimento dominante entre os elementos que os compõem. Nos povos, determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria, e a multidão, que aflui dos maus, mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidos no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que se lhe imiscui no modo de pensar e nos atos. Interessante, né, gente? Bom, gente, era isso que eu tenho programado para hoje, né? Então, está aberto aí aos questionamentos, né? Quem quiser fazer comentário. Eu achei interessante essa última parte aí, porque a gente começa sempre a imaginar, assim, por exemplo, mais próximo de nós, a nossa cidade, né?
Olha que ele fala das leis, né? Então, que tipo de espírito está traindo? Depende do que estão ali, vamos dizer assim, prevalecendo, né? Ideias. Hoje que ele falou a lei da justiça, das leis, né? A gente percebe claramente que parece que quando as coisas começam a tender aí para essas injustiças, muitas coisas que a gente vê assim, é como se fosse uma turba de espíritos que estivesse atuando ali para desarmonizar, né, toda aquela uma cidade, um estado, uma nação, né? É interessante essa questão. Comentários? Eu vou comentar uma coisinha, assim, que eu acho mais importante, e que ele frisa aqui, todo esse estudo de hoje, né, das perguntas de hoje, do estudo passado também, né, essa questão de sintonia, né, que é o principal de tudo. Eu acho que a palavra principal, né, desse estudo agora, da influência dos espíritos, né, na vida dos encarnados e tudo mais, e vice-versa aí, mas o que eu acho interessante é colocar isso como sintonia geral, né, a lei da sintonia geral, em relação aos encarnados aqui, entre os próprios encarnados, né, que é muito interessante se observar, né, que por isso que se junta as coletividades, né, que estava comentando ali, coletividades, cidades e etc., pela lei da sintonia, né? A gente fica pensando, olha que interessante, a gente tem a lei da sintonia aqui entre nós mesmos, que é a mesma coisa, penso eu, que essa lei de sintonia dos encarnados com, aqui no caso, os espíritos protetores, ou aqueles bons espíritos ou maus espíritos, né? É tudo energia, né? Vamos dizer que isso é energia, porque nós geramos um sentimento, vamos dizer, né, através do coração mesmo, e o que nós pensamos, vamos dizer, tudo isso, gera uma energia o qual forma essa sintonia, né, que a gente vai atrair. E é muito importante, inclusive, refletir sobre isso, né? Não só espiritualmente, mas aqui mesmo, né? Pensar com quem nós estamos nos relacionando, por exemplo, né? Que é interessante isso, né? Se nos faz bem ou mal, né? Se é adequado, se não é. Então, assim como a questão espiritual, né? Em geral, os espíritos maus, por exemplo, você com certeza não vai estar se sentindo muito bem, alguma coisa está errada, é bom uma reflexão, né, quem é mais sensitivo, quem sente mais e reflete mais, pode perceber e já atuar, fazer alguma coisa, né. E a gente saber e aprender que o que faz a sintonia positiva, né, sintonia que faz com que a pessoa se sinta bem, né, que é como atrair os espíritos que são benfeitores, aqueles que nos auxiliam, né. E como se faz isso, né? Alimentar o sentimento, alimentar o pensamento, né, para que isso seja positivo, né? Então, através das boas ações, né, que a gente faz, eu acho bom refletir sobre tudo isso, né? E refletir que isso é uma lei geral, né? Para a gente levar não só para essas reflexões aqui do estudo, né? Do Kardec, como ele colocou, engraçado que interessante que ele até coloca observações explicando, né? Eu acho ele simplesmente fantástico, né? Como ele, as perguntas que ele faz, né? Bem detalhadas e ainda faz uma explicação. Então, fica bem claro, né? Cuidar dos pensamentos, em suma, né? Cuidar dos pensamentos e sentimentos, ponto final, né? E isso para a gente ter uma vida melhor, não só entre nós aqui, como com as sintonias espirituais, né? E em relação ao espírito protetor, que nós tínhamos comentado na vez passada, né? Eu penso, né, que é parar, refletir, pensar, fazer a sintonia, né, com esse espírito protetor, se ele está ali, e realmente buscar intuições mesmo, auxílio, conexão, porque imagine, se você pensar, você tem, né, um espírito superior a ti, que pode te auxiliar e você não está aproveitando isso, né? Então, refletir bem sobre essa questão dos espíritos protetores aqui nessas questões que a gente vem estudando, né? Aproveitar melhor isso, né? Dentro do que a gente está aprendendo aí, né? Essas perguntas e respostas. Perfeito o que você colocou aí. Eu acho que é isso mesmo, porque essa questão aí
sintonia, assim, por exemplo, nós gostamos da filosofia espírita, então o que nós procuramos? Procuramos uma casa espírita e tal ali, e quem que vai estar ali próximo de nós? Esses espíritos que estão na mesma frequência, vamos dizer, na mesma sintonia que você falou, na mesma energia. E é assim que as pessoas gostam de outra, vai estar ali aqueles espíritos similares àquilo. Aí aquela pessoa que vai, por exemplo, gosta de balada, gosta de... Qual espírito que vai estar lá? É aquele que está ali, né? É onde que você está ali que ele vai estar influenciando e colocando. Então as pessoas vão atrair os espíritos de acordo com aquilo que ele está pensando, sentindo, e no ambiente coletivo a mesma coisa. Você colocou um ponto importante, nós temos que saber muito bem aonde que frequentamos, né? Com quem que nós estamos. Né? Isso vale até nos relacionamentos profissionais, né? Você vai trabalhar numa empresa que você sabe que é uma empresa de pessoas desonestas, né? Se você não é, você já não vai se sentir bem. Se você ficar ali, você vai acabar abrindo brecha para sintonizar com aqueles espíritos daquela mesma sintonia ali, vai entrar no mesmo caminho, né? O que fazem esses malfeitores? Reúne e a pessoa vai ali e vai deixando de se levar, né? Tudo é sintonia, tudo é energia, né? E aí, às vezes, a gente fala assim que o que os espíritos fazem, por exemplo, as percepções, né? Por exemplo, por exemplo, eu não gosto de boteco, de bar, de coisa assim, né? Se eu vou lá, eu sinto aquela energia pesada, aquela dentro. Mas pergunta para uma pessoa que ela gosta de bebida e gosta daquele ambiente, né? Se ela vai sentir energia ruim, não, né? Ela vai sentir bem, porque para ela ali é a energia que ela gosta e os espíritos estão ali aproximando dela. Já uma pessoa que não gosta daquilo. E o que os espíritos fazem quando eles querem nos desarmonizar ou, né, prejudicar? Eles fazem com que a gente baixe a nossa sintonia para que a gente aceite, né? Aceite a indução deles, o que eles querem nos induzir a fazer. Né? É bem interessante isso mesmo. Você colocou aí, eu acho isso mesmo. Nós temos que começar a aprender a selecionar bem, né? Com quem andamos, onde frequentamos, onde vamos, né? O que estamos estudando, né? Que grupos estamos participando, né? Aí a pessoa vai participar dos grupos, não tem nada a ver, aí ele começa a gostar, e aí? Quem que vai estar ali? Fica esse espírito simpático para aquilo. É uma reflexão. É isso mesmo, Pereira, que eu quis dizer, né? Mas é interessante que nós não somos perfeitos, né? Eu longe disso. Mas o que eu quero dizer é que se você começa a fazer alguma coisa para mudar para melhor, você começa a observar muitas coisas e se torna mais reflexivo, né? Então, o que acontece, assim, que eu vejo, é que a maioria das pessoas não olham para o lado, não prestam atenção, né, nas coisas, não refletem, daí isso acaba passando despercebido várias coisas, né? E quando você começa a estudar e começa a se melhorar em vários aspectos, vamos dizer assim, você deixa para trás um monte de coisa que você fazia antes, agora você não faz mais, por exemplo. Aí isso, você percebe, nossa, mas né, antes eu fazia isso com o maior prazer, agora nem pensar. É muito interessante isso, para você perceber, puxa, agora eu não tenho, então tá, daí você reflete. Então eu não tenho mais, né, aquela sintonia, né? Vamos supor assim. Então, quando eu era mais nova, por exemplo, eu, na verdade, nunca gostei de bar, mas vamos dizer assim, algumas situações em que tivesse bastante gente, festa, assim, vamos supor, eu gostava mesmo. Mas, vamos supor assim, não que isso seja errado, óbvio, longe disso, mas eu não me sinto melhor, bem mais, vamos supor, né? Então, eu penso, nossa, eu não sintonizo mais com esse tipo de, vamos supor assim, atividade que, né, tem isso, aquele outro, então, daí você começa a perceber que você não está mais sintonizada com certas situações e pessoas e grupos, né? Daí você reflete, por quê? Né? Então, isso é interessante parar e pensar, né? Então, coisas que fazem bem e que fazem mal, e a gente perceber e aprender essa questão energética, né? Que a gente pode se utilizar disso, né? Para a gente evitar problemas, por exemplo, até de influência, má influência, né? Acho que sim. Você colocou ali uma coisa assim, interessante mesmo, porque nós somos perfeitos, mas se até diz assim, para a gente entender assim, o bom espírito, o bom cristão, não é pela perfeição dele, né? É perfeito. Não, é pelo esforço para se melhorar e colocar, né?
Então, se você está se esforçando, você começou a se esforçar, né? Porque, até um dia, sabemos, né, que nós somos imperfeitos. Um dia uma pessoa perguntou para mim, mas você é espírita e faz isso? Eu falei, imagina se eu não fosse, né? Você imagina, né? Porque senão dá o grau de perfeição, né? Mas você é palestrante, você é perfeito. Não, pelo contrário, né? A gente se esforça, a gente dedica o tempo porque nós sabemos que nós somos imperfeitos ainda, precisamos melhorar, você se esforça. E quando você começa a se esforçar, como você falou, seja alguns gostos, algumas coisas que você sentia prazer, que é normal, eu também era assim, quando eu era bem jovem, tinha de bebida até às vezes, extrapolava, né? Mas você começa a compreender que aquilo não é bom, você vai começar a mudar. Então aí você vai entendendo, você vai se esforçando, você já não vai sentir mais prazer. Aqui não é questão de julgar, que a gente falou, não é julgar com a pessoa, mas será que... Não. Ela, aqui que ele colocou aqui, o Espírito sabe disso, até o Espírito Protetor sabe, um dia, mais cedo ou mais tarde, ele terá a oportunidade, ele vai ter que aprender também a lição, né? Quem somos nós para julgar o momento de cada um? Só que nós também temos que entender bem isso, né? Porque nós, às vezes, como espírita, às vezes, começa a julgar um outro também, né? Mas é espírita, faz não sei o que, estuda tanto e faz... Se eu fosse perfeito, não estaria aqui, né? Mas nós não estaria esforçando tanto, né? Dedicando tanto tempo. É bem isso. E outra coisa interessante que eu acho é a gente perceber quando que você está com boas sintonias ou não, né? Olha que interessante. Eu penso que quando você está em paz com você mesmo, né? Você pode ver que pode estar acontecendo, porque sempre vai acontecer um tumulto na tua vida, sempre vai ter, em todo mundo, sem exceção, existem contrariedades, né? Na vida de todo mundo, isso, nós estamos aqui, não existe quem não tenha, né? Mas se você, por exemplo, consegue lidar com calma, com equilíbrio, com paz de espírito, né? Já acho isso que você está com boas sintonias, né? Porque você não se deixa levar, né? Por exemplo, não altera o sistema nervoso e começa a brigar com todo mundo, por exemplo, se altera, né? E você consegue ter paz de espírito e tentar lidar da melhor forma possível com as dificuldades, com calma. Eu acho que isso são boas sintonias, por exemplo, né? Porque você está sendo auxiliado. Porque se você tem um autocontrole, que é muito difícil, né? Hoje em dia, das pessoas, isso já significa boas sintonias. Ou se você acha que precisa, então, para, reflete, né, e procura sintonizar com os bons espíritos, né, porque eu acho que a gente tem que colocar em prática isso que a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos, né, e isso é uma coisa, por exemplo, né, falando agora nesse capítulo aí, né, sobre isso. O que a gente pode levar disso? A gente leva disso justamente, vamos procurar boas sintonias, como? Bom, bons sentimentos, bons pensamentos, né, como eu faço isso? Tem milhões de formas, né? E primeira coisa eu acho, para, reflete, pensa e procura, né, a comunicação espiritual mesmo, né? Pedindo auxílio, sintonizando com os mentores, né, com o seu anjo protetor. Eu acho que isso é importante a gente pensar sobre isso, né? Você colocou, inclusive, no estudo anterior lá, que eu faço e tenho hábito disso também, de um momento no dia, né, seja de manhã ou de noite, você parar um pouquinho e fazer uma reflexão e fazer essa sintonia com benfeitura. É importantíssimo isso. Alguns dá para ter oração de rezar, deu o que você quiser, mas pare um pouquinho e pense, né? Abre a tua sintonia com a benfeitura e fica falando, e é isso aí. É fantástico, né? E aí, às vezes, vai acontecer aquele momento que a gente vai entrar, eu tenho isso comigo, às vezes até dentro de carro, quando eu estou dirigindo, às vezes assim, aí a gente analisando algumas coisas que às vezes nós estamos no planeta de provas e expiações, às vezes as coisas desandam de uma maneira que, né? Mas são provas ali, são experiências que nós temos ali para aprender. E às vezes a nossa mente começa a acabar, né? Por um lado difícil, né? De julgamento, de ódio, de tal, começa. Eu brinco comigo mesmo quando estou sozinho, eu até falo meio alto, falo, para com isso, né? E aí muda a mente, né? Falo, entendeu? Aí você tem que, uma hora que você está vendo que o negócio está desandando, dá um break, né? Assim, putz, vamos parar com isso. Se eu estou no meio de um grupo que começa, às vezes, já aconteceu comigo, você entra num grupo de pessoas, a gente trabalha no comércio, conversa com as pessoas, e as pessoas começam a entrar num clima negativo, de ódio, de não sei o quê, de tal, analisar esses que muitos crimes acontecem, né? E aí você começa a ir junto, né?
Aí, às vezes, eu fico pensando assim, falei, pá, para aí. Chafar, vou para outro lugar, né? Sai da sintonia e começa a refletir, poxa, você estava lá, você viu? Você está julgando? Como que você está julgando isso? Entendeu? Mas se deixar você levar, você vai indo. Vai junto, daqui a pouco você está condenando a pessoa. Nós não somos perfeitos ainda, né? Nós temos que ter uma força, né? O esforço que nós temos que ter para buscar sintonia com os benfeitores é muito grande ainda, porque nós somos imperfeitos. Então nós necessitamos mesmo de ter essa fé, essa convicção, dê o nome que a gente quiser, da anjo de guarda, do santo protetor, né? Parar um momentinho e falar, puxa, estou precisando de ajuda, não estou conseguindo compreender. Né? Posso entender tudo isso. Porque senão as coisas desandam mesmo, se a gente não ter esses momentos, né? Aquelas horas em que a gente tem que... Olha, a gente que trabalha com comércio, com muitas pessoas, e pessoas ligando, às vezes a gente acaba indo e vai. Aí você tem que dar um... Né? Ainda bem que a gente vai aprendendo a fazer isso, né? A refletir. Né? Não que não vamos errar, claro, mas às vezes você começa uma resposta por telefone para a pessoa, e se até quando essas coisas acontecem, você dá e fala, puxa vida, na próxima vez eu vou esforçar mais, estou precisando aprender isso. E é assim que evoluímos, né? Não tem outro caminho na nossa evolução, se não for dessa maneira. Reflexão, né? Parar o momento. Saber parar, né? Saber que precisa disso, né? Mais alguém? Queria falar um pouquinho do anjo da guarda. Daí eu acho interessante que você estava falando isso, né? Que nós vamos ainda aí pela nossa imperfeição, nós vamos cometendo alguns deslizinhos e os deslizões, né? Os deslizes maiores e menores. Mas daí estava pensando, né? Refletindo aí pela leitura do texto do anjo guardião, como eles nos deixam livres, né? Como eles se recolhem com respeito ao nosso livre-arbítrio. Então, e dependendo do temperamento da gente, do gênio da gente, né, do nosso jeito de ser, eles deixam a gente agindo mesmo para a gente poder amadurecer espiritualmente. Me recordo uma passagem que foi descrito no livro do Ernesto Bozano, A Crise da Morte. E daí a senhora partiu, né, e ela conta que ficou um tempão sozinha, assim, procurando, tentando se localizar, e não conseguia. Estava, assim, com alguma dificuldade. E depois o benfeitor que a assistia, ele explicou para ela, a sua natureza é de forma tal que você sempre foi tão independente que a gente já não quis, já de início, chegar e te orientar. Então, eu fiquei aqui aguardando um pouquinho, até que você se localizasse, porque esse é seu jeito. Então, eu acho interessante a atitude do anjo guardião para com a gente, né? Que nos deixa absolutamente livres, né? E me recordei também quando criança que nós fomos criados na igreja católica e a minha mãe comentava com a gente assim, quando a gente fazia alguma coisa que não devia, né? Olha como você age, senão seu anjo guardião se afasta de você, né? Então, eu achava muito interessante isso, e isso tem a ver agora, né, você vê ali nas respostas que o Kardec catalogou ali como uma coisa verdadeira realmente, né, se eu só quero sintonizar com a sombra, se eu só quero, né, naquele momento, naquela existência, ficar agindo de uma forma não apropriada, então hoje não vai perder tempo com a gente, né, esse espírito que nos acompanha, né? Então, esse texto aí me achei bem interessante, sobre esses anjos, os anjos e os benfeitores, os nossos espíritos protetores. E ele disse ali também, no texto, anterior ali, que eles se afastam até o momento que você busca de novo, né? Que você sinaliza com ele, né? Aquilo que eu falei agora. Puta, eu errei tudo assim. Ele deixa que você leva lá né? Um revés, lá, uma coisa qualquer assim, até para aprender a lição, né? A partir que eu me desperto, falo, puxa, errei, né? A Ana falou da consciência, alguma coisa pesa na gente assim. Aí eu, meus amigos, estou precisando de ajuda, né? O texto é bem claro o que vai acontecer, eles vão vir, né? Eles não vão chegar e vai falar para você diretamente, né? Mas vai te intuir você a buscar outro caminho, outra coisa assim, para que você coloque.
Porque ele, senão dá a impressão que ele se afasta e deixa você a mercê. Não, ele deixa para você aprender a lição. Até que você chega assim e fala, putz, estou precisando de ajuda, né? É aquela questão do mestre, né, do professor, do pai, da mãe, que sabe educar, que vai fazer isso, né? Olha, o filho, eu quero ir. Eu dei um exemplo comigo, eu cometi uma situação numa época, que aí eu saí fora do país, e naquela época, por lado do pai era vivo ainda, e aí eu queria ir e tal, aí o final do pai, um pouquinho de saída, ele disse, olha, toma cuidado, que as coisas aí não é bem o que você está pensando, com quem você está. Mas eu vou, porque a coisa é boa, sabe? E eu fui, né? Fiz, e aí o negócio deu tudo errado, né? E tive que voltar, né? Vamos dizer assim, aí fiquei afastado até da família um tempão, longe. E aí, o final do pai, passado alguns anos, eu estava no Nordeste, com aquela época, o final do pai estava muito mal, né? Fazendo canal de idade. E eu voltei, né? E fui encontrar ele no hospital. Foi estar na cidade de Londrina. E já estava, que a minha filha também ligou e falou: você quer ver teu pai, você vem, porque você não vai vir, né? Então, vim, abandonei tudo e vim. Cheguei e fui conversar com ele no hospital lá, né? E aí, a primeira coisa que ele falou assim: puxa, as coisas não deram muito bem. Ele não chegou brigando com você, não falei para você, não, eu nunca esqueci isso, sabe? Não, né? É uma coisa assim que eu me emociono de ouvir. Assim, puxa, as coisas não deram bem certo para você lá naquela tua viagem, naquela tua, né? Eu falei, pois é, pai. Ele falava, o senhor tinha razão, né? Por que eu não ouvi ele? E ele não proibiu, eu falei, você não vai, porque não você viu? Você falou, não, ele falou, você quer ir? Vai, mas olha. Né? Aí aquilo eu nunca esqueci isso, né? E aí eu penso nessas coisas do protetor bem nesse sentido. Né? Ele vem dar um aviso para nós, né? Mas é coisa assim, eu quero, né? Eu vou, né? Aí você cai, aí quando você. Não é a história assim do filho pródigo, né? O filho vai, anda, vai tudo lá. Aí quando ele volta, o pai faz festa, né? O pai fala, voltou, né? Então estamos aqui, ó. Estou aqui agora aqui para te ajudar. Mas deixa que vai, né? E é assim, né? Nós temos que pensar com os produtores, é bem desse sentido. Eu nunca esqueci disso. Falei, puxa vida, aí você fica murchinho, né? Putz, deveria ter ouvido, né? E não ouvi. E não é assim com o nosso protetor, ele fala, mas... Vai, meu filho. É bacana, né? Interessante de repetir sobre essas coisas. Mais alguém? Juliana, tá quietinha? Oi, seu Pereira, tô só ouvindo. Pode comentar um pouquinho. Queria comentar alguma coisa? A Ju fica só de butuca, depois no final ela dá as considerações finais, né, Ju? Você é a que Como é que é? dá o parecer final, agora seu parecer final, vamos lá. Não, sim, com certeza, né? Eu sempre fico analisando, fico pensando, será que eu falo, não falo? Porque assim, né? Essas questões de quando há uma mudança no nosso interior para melhor, eu vejo que é algo que também incomoda os demais, aqueles que continuam aqueles mesmos pensamentos viciosos, quando vê que você está mudando seu comportamento, a forma como você começa a receber as mensagens e as intuições, né? Não faça certas coisas, não tome certas atitudes. Como as pessoas elas chegam até nós questionando por que não tomamos aquela atitude que aquela pessoa esperava. Quando a gente tem esse amadurecimento de ter paciência, de respirar, de ter pessoas que elas sempre esperam o que eu tenha atitudes mesquinhas e como a gente vai melhorando o nosso interior, a gente vai mudando muito essa questão de pensar uma, duas, três vezes para dar uma resposta. E sempre tem alguém para tentar, boba demais. Então é sempre se esforçar para continuar no caminho certo, né? Porque por mais que a gente se esforce,
sempre vai ter alguém para vir tentar desvirtuar aquela energia boa. E isso eu tô notando bastante. Sempre aqueles pensamentos: "Não, você tá errada, você tá sendo muito boba, você devia fazer assim, 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 assim". Eu digo: "Não, não, mas você", sabe. Então acho que, é como eu vou dizer assim, é uma batalha no dia a dia, porque sempre vem de pouquinho em pouquinho em pouquinho aqueles testes para ver se a gente realmente mudou, se é verdadeiro, se é genuíno ou se é só uma fachada ali. E eu fico analisando e pensando: "Poxa vida". Como vem sempre a mesma situação se repetir para ver se eu mudei mesmo, se aquele interior realmente está modificado ou ele é só superficial. Então isso eu analiso bastante e eu tô bem à prova ultimamente. O texto de hoje até deixou claro isso, né? Que É, aproxima de nós espíritos do mal, né? Não foi o que ele tem missão, ele se aproxima por nós ali para querer nos desvirtuar. Isso é natural, né? E qual que ele fala ali, qual que vai ter prevalência? Aquele que a gente mais dá sintonia para ele, né? Mas ele vai deixar, ele vem ali, vem. E só para nós experimentar, senão nós não iríamos, né? Para nós aprender, nós temos que passar por isso mesmo. Então É, eles vêm. só que assim que eu vejo, o que eu penso é assim, ó, o que vai acontecer com o tempo, né? Que você tá, vamos dizer assim, numa fase de transição, né? Que sim. quanto mais você permanecer com esse trabalho seu íntimo, né, de ter os pensamentos mais tranquilos e os seus pensamentos firmes das atitude com relação às pessoas como deve ser, que é atitude educada, tranquila, equilibrada, quanto mais você conseguir exercitar isso, você vai ficando cada vez mais segura disso, e quanto mais segura você estiver, mais amparada você vai estar. E isso é um processo que vai sendo progressivo. Até isso tudo que você está falando ir diminuindo, até quando que o teu controle fica quase que geral. Então, pode acontecer, né, a pessoa gritar do teu lado, fazer um escândalo, ou várias coisas, e você simplesmente fica tranquila, sabe? Então, isso é um exercício. E isso é muito legal, porque você serve de exemplo para as pessoas, né? Eu tinha a minha mãe como uma inimiga. Eu tenho certeza que ela era um desafeto imenso. Minha mãe, veja, principal pessoa da sua vida, né? E porque ela não sabia, é claro, né? Que provavelmente deve ter feito muito mal para ela, e assim, ela veio como inimiga minha própria mãe. Eu mudei toda a situação, sabe? Só para te dar um exemplo, por causa do espiritismo. Eu mudei toda a situação, né? Porque eu entendi isso e eu comecei a mudar meu comportamento em relação a ela. Então, ela vinha, né, para cima de mim com ataque, com briga, nananã, e eu sentia a energia, vinha, batia e voltava, né? Fui aprendendo com isso. Acho que o maior exercício meu foi com ela mesmo. E eu fui, vamos dizer assim, desmontando aquela energia negativa que vinha dela, sem ela saber do que era, mas eu sabia que era espiritual, até ela se desmontar, até desmontar a energia, sabe? E só exercitando essa questão do controle, né? De você colocar amor, entendeu? Então, você tem aquele sentimento de amor e aquela energia gera, invade, sabe? O ambiente ali, daquele negativo, e vai neutralizando. Entende? Se você tiver segurança que toda vez que você colocar essa energia de amor, de paz, a hora que tiver algum tumulto, você aprender a exercitar isso, você consegue ter controle a maior parte do tempo e equilíbrio. E servir de exemplo, né? A outra face, que você colocou uma coisa perfeita, a outra face que Jesus disse, né? Tá? É outra face. Exatamente. A outra face que Jesus disse, o que é? Se a pessoa vem com ódio, a pessoa vem gritando. A outra face é o amor. Se ela vem gritando, você fala, calma, é o amor. Você fez exatamente isso. A outra face de Jesus não é essa. Aí você desmonta outra pessoa. Se você não responde na hora, a pessoa chega gritando, isso é difícil. Não é fácil, não. Não pensa que é fácil isso. Mas a pessoa chega gritando, fala, calma, você não dá resposta naquela hora. Você passa um pouquinho, depois vai calmamente para ela e pergunta, o que você queria dizer mesmo naquela hora? Eu não entendi, você estava um pouco nervoso. Mas fica calmo. O que vai acontecer vai cessar, né? Um lado vai bater até um ponto que não adianta eu ir lá porque não vou resolver. É isso aí que você falou mesmo.
não é cansar, é transmutar aquela energia, né? A outra parte de Jesus é essa. Lembra-se que sempre é tudo energia. É. Tá? Então, se alguém, por exemplo, no trânsito, eu hoje em dia, quando acontece alguém buzinar, eu dou um sorriso. Para mim mesma. Eu falei, nossa, mas coitado, entendeu? Ou coitado, ou seja lá quem for. Eu penso comigo mesmo, porque não me atinge, sabe? Então, se você tiver determinadas sintonias, quando acontece um tumulto, alguma coisa à tua volta, Ju, como você está falando ali, né, que fica essa, né, alguma coisa tentando, você fica tranquila. Não, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, porque se precisa alguma coisa, eu vou passar coisa boa. Mesmo do que vem, eu vou mandar coisa boa. Eu vou fluir coisas boas, vou fluir amor. Então, pronto, tá tudo certo. Outra face, sempre. É isso aí. Face do amor. Face, vem com ódio. Vem gritando, eu vou falar calma. Quando a gente conseguir isso, nossa, aí o negócio vai andar mesmo. Bom, gente, olha aí, ó, nosso horário. Bacana, né? Nossa conversa, nosso horário aí já estou falando, mas semana que vem nós continuamos de novo, né? Vamos colocando, vamos. Quem vai fazer a nossa prece inicial, então? Prece final, né? Prece final, é. Luciana, você faz para nós hoje? Só pra... Fica sempre as mesmas pessoas? Faço, sim. Vamos elevar de novo o pensamento a Deus e a Jesus e agradecer por essa oportunidade de refletirmos sobre esses seres de luz que cuidam de nós, que buscam, que pensam em nós, que nos amam e desejam profundamente que nós cresçamos e encontremos a paz e a plenitude. Que possamos enviar, então, essa energia de gratidão e amor, por todo esse cuidado, por toda essa atenção da divindade, e que esse estudo e que essas reflexões possam também alcançar os irmãos que forem buscar essa reunião e esse conhecimento. E possamos multiplicar isso, a fim de que possamos um dia ter paz interior constantemente, e que a humanidade também possa alcançar esse patamar de paz e de generosidade. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite.